Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de retrospectiva do Campeonato Brasileiro. Em um ano mágico para o Botafogo, além da Libertadores, o Glorioso conquistou o Brasileirão e coroou uma temporada praticamente perfeita. Com todos os méritos, os comandados do Arthur Jorge superaram os traumas da temporada de 23 e conquistaram a taça pela terceira vez em sua história. Será que o Botafogo alcançou a prateleira dos times a serem batidos no Brasil a partir daqui? Será que a temporada do Arthur Jorge é a melhor que a do Jorge Jesus pelo Flamengo? E o Palmeiras, hein? Foi um brasileiro digno do Abel Ferreira? Abel foi o maior culpado pela perda do título brasileiro? Quem também vai ser assunto por aqui são as arrancadas do Internacional e do Corinthians, além das campanhas do São Paulo, do Flamengo. E ainda vamos eleger a nossa seleção do campeonato, hein? Seleção do campeonato do G4. Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo Paulo Massini. Olá, como vai? Eu estou indo. E você, tudo bem? Vamos juntos. Arnaldo Ribeiro. Que empolgação, não? Maravilhoso. Apostos. E Rodrigo Vessoni. Boa tarde a todos. Muito bem, vamos colocar no ar aí para a gente relembrar como foi a classificação final do Campeonato Brasileiro de 24. Vamos colocar a classificação do bolão, porque todo mundo sabe que eu ganhei. Cara, melhor não. Vamos colocar a classificação do brasileiro, para deixar tudo com humildade, tá? Isso. O Botafogo terminou o campeão brasileiro com 79 pontos, o Palmeiras foi o vice com 73. O Flamengo foi o terceiro colocado com 70, o Fortaleza, que campanha do Fortaleza, com 68. O Internacional, depois de uma arrancada espetacular, foi para 65. São Paulo, que ficou ali no meio do caminho, entre, né, não alcançava os primeiros, mas também não era ameaçado pelo resto. 59 pontos, vai para a Libertadores. Corinthians, também outra arrancada espetacular, foi para 56 pontos e vai para a pré-Libertadores, assim como o Bahia, que teve uma queda no final, mas conseguiu se segurar ali e vai para a Libertadores. Aí começa a parte das decepções, né? Do nono para baixo. Cruzeiro, muito decepcionante, nono lugar, só Sul-Americana. Vasco, esse não dá para dizer que foi uma decepção, né? 50 pontos ali, sem correr risco e tudo mais, diante do caos administrativo do Vasco. Vitória, esse está longe de ser uma decepção, certo? 47 pontos, vai para a Sul-Americana, uma campanha espetacular do Carpini. Galo, talvez a maior das decepções, 47 pontos. Não ganha nenhum título, não vai nem para a Libertadores e ainda perdeu o técnico, o Milito foi embora. Depois o Fluminense, que escapou do rebaixamento na última rodada. Grêmio, com 45 também, me parece, não sei se é exatamente decepcionante, mas 45 pontos, brigar para não cair talvez seja um pouco demais, sobretudo... E esses três últimos são aquelas classificações culposas para a Sul-Americana, quando você não tem a intenção e ela vem até você. O Galo, o Fluminense e o Grêmio. O Grêmio, exatamente. Por exemplo, se o Juventude faz um golzinho no Cruzeiro na última rodada, era ele que ia e não o Grêmio. Então, o limbo ficou Juventude e Bragantino, os únicos dois que não aconteceu nada. Exatamente. Aliás, isso é curioso no Campeonato Brasileiro, né? Só duas posições que não acontece nada, né? Nem para o bem, nem para o mal. Que é o caso de Juventude e Bragantino. O Bragantino escapou na última rodada. Fala. Por pouco não teve o G9, senão ficaria uma só. Já aconteceu. Já aconteceu. E aí os rebaixados são Atlético Paranaense, Criciúma. Esse aí se superou, né? Nossa Senhora. Foi a maior decepção, mais do que o Galo até. Maior. Você cair. Cai, né? Cair é fogo, né? No ano do centenário, com superávit, com... o CT mais lindo do mundo, é muito difícil. O Atlético Paranaense atingiu um outro lugar no futebol brasileiro. Nos últimos anos, exatamente. Exato. É daqueles que você olha e fala assim, esse é aquele que quer, nunca vai cair. Cai e vai beliscar uma copinha. De vez em quando e estabilizou, tanto que estava há 13 anos. Mas um programa, um tempo atrás lá, muito Napoleão explicou pra gente tudo o que tinha acontecido aquela vez. Todo o caos administrativo do Atlético, com Petralha e tudo mais. Falando em Napoleão, o Tironi não estava aqui, né? Sempre em folga, mas no início do ano, no início, na verdade, não do ano, no início do Campeonato Brasileiro, todo mundo gosta de lembrar, nós fizemos algumas previsões. Sim. Né? E eu vou ao longo do programa... Evidente. O Napoleão estava apresentando verdade. o Tironi. Certo. E aos poucos nós vamos revelando os nossos acertos, os nossos
fiascos. Teve fiasco grande? O Atlético Paranaense. Vou dar um spoiler, teve fiasco grande, mas depois a gente vê. O Tironi não estava o Napoleão, nós três, faz tanto tempo, né? Mas... Nossa, parece uma eternidade. Foram potes, não foi exatamente a colocação do primeiro ao 20º. Potes, prateleiras, onde vão ficar. O âncora estava em algum país da Europa, Estava em algum país da Europa. Estava lá. Tem um amigo dele que um dia ficou estirado lá na Holanda e tiveram que botar um jornal em cima dele. Mas não ele, evidentemente, claro. Bom, Furacão caiu e aí fala, o Campeonato Brasileiro é o terror, qualquer um pode cair, pode é um caos e não sei o quê, Mas aí a gente olha lá os 4 rebaixados, tem a surpresa, o Atlético Paranaense, porém, 2 que subiram caíram. Criciúma e Atlético Goianiense. Mas isso é o normal. Ioiô. É um tanto e o Cuiabá, que todo mundo fala, não cai, mas vamos considerar, é um time sem torcida, um time pequeno. Um time que nasceu outro dia. Nunca tinha caído, nunca tinha passado... Tudo bem, não tinha caído, mas a história dele é talvez um dos CTs mais modernos do Brasil. O quê? Que foi para a segunda divisão, o Cuiabá. Sim, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nunca tinha caído. Tudo bem, mas a história dele é de 20 anos. Ok, beleza. É mais difícil você cair nesse contexto. Não, porque, mas o que eu quero dizer, é só para... E aí eu quero ouvir vocês, a gente vai entrar na parte de cima, mas sobre o rebaixamento. No fim das contas, caíram 2 que subiram. Então, vamos dizer que 2 vagas estavam ali para... Não, beleza, 50%, ok. O Cuiabá, ele é daqueles clubes que existem centenas na história do Brasil, que tem um brilho em certo momento e, de repente, acaba. Ou vai embora, ou cai. E aí, na história, tem milhares. Vou pegar um mau exemplo, que é o da Chapecoense, que teve um acidente terrível e aconteceu, mas foi um pouco isso. Né? O Juventude mesmo, em outros tempos... brigava lá em cima, aí cai, aí vai para a 3ª divisão. O Figueirense já fez isso. Tem vários times deste tamanho que são assim. E muitos com muito mais tradição, inclusive, que o Cuiabá. Mas o que acontece... Então, o que acontece com o Cuiabá é a mais absoluta normalidade. É normalidade, mas o que acontece, esses ciclos de bons momentos e maus momentos, os grandes também vivem, só que eles são tão grandes, com tanto dinheiro, que o Vasco está no meio de tabela. Se fosse um menor, talvez teria caído. Sim. Então ele ainda já caiu 4 vezes. Mas eu digo assim, ele se sustenta no mau momento algumas vezes. Os pequenos, se não tiverem muito bem ou organizado, ele vai cair. Ele não vai sustentar. Ok, mas se você olhar para 4 vagas e um grande, ano passado foi o Santos, esse ano foi o Atlético Paranaense. Isso. Então, é bastante. E assim... Porque sobram, desculpa, Arnaldo, sobram 16, não é isso? Isso. Desses 16... Vamos imaginar, são 17, com uma vaga para não cair, dos grandes. Desses 17, tem 12, 13 camisas e uma delas vai para a 2ª divisão. É muito. O que eu falo, eu acho que a comparação, quando o Tironi vem com esse exemplo, eu fico tentando pegar o campeonato que mais se parece com o brasileiro, que é o inglês. Os 3 que sobem... Lá são 3, né? Os 3 que sobem são os favoritaços a caírem na temporada seguinte, porque é um degrau muito grande. Então, o Brasil, os 3, não necessariamente são favoritos. A metade, para mim, ficarem 2, Juventude e Vitória, é um exemplo de força de quem vem. É isso. E não o contrário. E acho que é o seguinte, teve um momento, claro, que vieram 4 grandes lá de baixo e nenhum caiu. Essa foi a exceção. O ano passado, e foi espetacular, né? Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Vasco, é isso, né? Isso. Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Vasco. Ano retrasado. Retrasada. O que o Massinho está falando é que, além de ter caído o Atlético Paranaense, na última rodada correu um risco. Fluminense, Atlético Mineiro, na última rodada. E acho que é uma situação... de novo, de reequilíbrio de forças e depois a gente vai só te retomar aqui para ver, claro, evidentemente a gente não acertou os rebaixados, só vou adiantar, e alguns passaram longe da nossa previsão porque não estavam, de fato, correndo risco nas outras edições e fizeram um campeonato ruim, um caiu. Aliás, 2 caíram, porque o Cuiabá também não estava... A gente tentou colocar... Eu sempre queria que caísse o Cuiabá, não por nenhuma antipatia, mas por não ter tradição, não ter torcida. Mas não tinha nenhum sinal que o Cuiabá cairia.
O Bragantino, nenhum sinal, quase caiu. O Fluminense, campeão da Libertadores, nenhum sinal, quase caiu. O Atlético Mineiro, muito menos, quase caiu. E só uma curiosidade, o Arnaldo sempre toca no ponto de torcida. 3 das piores médias caíram, né? Criciúma, Atlético de Goiânia e Cuiabá. E quem está subindo? Ceará, Sport e o Santos, que deve jogar muito no Pacaembu também. Então, a tendência, o campeonato acho que ultrapassou 30 mil de média, foi a segunda maior média, perdeu por 800 pessoas para o ano passado. E as 3 maiores parece que agora são 23, 24 e 83. Então, caindo esses 3, subindo Ceará, Sport e Santos jogando no Pacaembu várias vezes, a tendência é que a gente tenha ainda mais uma média de público maior o ano que vem. E o Luiz não gosta, né, tem o Mirassol para dar uma... Tem, mas aí não vai ter todos. Você não gosta, né, Vessone? Você gosta. Que é o futebol? Preferi o mata-mata. Mata-mata ia ter uma renda Botafogo e Bahia. Imagina, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e São Paulo e Fortaleza e Inter. Bora pro jogo. Imagina como estaria aqui. Em outubro, pensa do Cruzeiro para baixo, os caras em casa, em outubro. Tudo de em casa, pensando só em janeiro no estadual. É tipo assim, 6 meses sem fazer nada na vida. Novembro, dezembro, janeiro, 3 meses e meio. Duríssimo, hein, Vessa? Imagina se o Timão não tivesse arrancado e tivesse em 10º lugar. O que a gente já está falando de boleto? Público bom, a gente ia ficar falando de boleto do Corinthians de outubro até abril. Nossa Senhora. Pensa isso. De 71 a 2002 a gente viveu isso. É muito boleto. Os clubes sobreviveram. Mas o mundo era diferente, né? Outro mundo. Outro mundo, sem globalização. Você é um cara moderno, você está em todas as redes, você é um sucesso. Você precisa entender que as coisas mudam. Coisas mudam. Entendeu? Bom, no fim, então, vocês acharam surpreendente quem caiu? Achei caramba, muito. O Atlético Paranaense muito surpreendente. Só. O resto, para mim, foi absolutamente normal. Ok, tudo bem. Como diria você, normal. Não, melhor não, que tem gente reclamando. Tipo, na sua visão, se troca o Atlético pelo Juventude, os 4 seriam normais? Se troca o Juventude ou Vitória pelo Atlético, os 4 normais, aí seria para vocês? Para mim, normalíssimo. Mesmo Cuiabá? Mesmo Cuiabá. Foi o que eu falei, o Cuiabá é aquele time que normalmente tem um brilhareco e depois... Eu não esperava. Eu quero ver se o Cuiabá vai subir de novo, por exemplo. Não, o rebaixamento do Atlético Paranaense é ridículo, como diria o amigo. Não dá. Lembrando que o Daverson, que foi importante numa Libertadores, chegou a ficar afastado 3 meses pelo Cuiabá, porque o presidente queria afastar e não renovou. Não é isso também. Ele não queria renovar, né? Não. Assim. O Daverson carrega com ele, né, várias questões. Então, vamos com calma. Conheço bem. Mas... Não sou na brincadeira. Poderia ter ajudado a meter uns gols e talvez não teria essa situação. E não soube lidar ali internamente. Um jogador qualquer, você não vai jogar, então pode ter as loucuras dele, enfim. Bom, e aí... Desculpa, perdão. Antes da gente contar, só para passar um resumo, time campeão que a gente vai falar, Botafogo, melhor ataque, Flamengo, melhor defesa, Botafogo, melhor mandante, Fortaleza, melhor visitante, Botafogo, melhor do primeiro turno, Botafogo, melhor do segundo turno, Botafogo. Esse é aqueles quesitos que até eu estou olhando aqui pelo SofaScore, ele põe isso todos os anos e é bem bacana de saber ali, nesses 6 quesitos que são os principais, mandante, visitante, primeiro turno, segundo turno, ataque, defesa. Dessa vez aí tem 3 times, mas você vê que o Botafogo... E dá uma medida de uma boa... Campeão do terceiro turno. Corinthians. Aê, garoto. Terceiro turno. Terceiro. Eu tô, graças a Deus, livre disso. Eu só vou ficar aqui agora de camarote com a minha canequinha aqui tomando, porque eu quero... Agora é a hora de vocês serem confrontados. As previsões dos senhores. Vamos ver o que deu. Peraí, briga pelo título. Acertaram vocês em 66%. Sim, tá ótimo lá. Mas o campeão a gente não colocou, simplesmente. Onde está o campeão? Pois é. Nossa, a gente não meteu nem alerta. Palmeiras e Flamengo brigaram pelo título. Palmeiras mais, de fato, mas ficaram ali, no bololô. E o Galo os 3 de sempre. Agora, nesse quesito aqui, a gente não foi tão mal. Libertadores acertamos mais de 50%. Inter, São Paulo e Bahia. Mas os que erramos também, com vontade. Nossa, foi com vontade. Mas a gente estava muito emocionado também por causa do trabalho do ano anterior, né? É, claro. Ninguém sabia que o Botafogo ia ter um time novo. Nunca ninguém sabe. Pelo contrário, o Botafogo estava na pré. Exato, emocionado. Foi abril, gente. Mas é interessante. É lógico claro que é. Né? Eu gosto. Eu acho que reforça ainda mais o mérito do Botafogo nessa temporada. Sem dúvida. Né?
Meio de tabela. E aí é o principal problema da nossa análise. O Botafogo está lá no meio de tabela, que foi campeão, amassou todo mundo. Mas o resto está no meio de tabela. Tirando o Red Bull. Red Bull não, e o Fortaleza não. Menosprezamos o Fortaleza. Menosprezamos o Fortaleza. Mas o resto a gente foi bem, ó. Grêmio, mais ou menos meio de tabela. Corinthians, mais ou menos. Vasco e Vitória. Acertamos 3 os rebaixados, Juventude, mas o Cruzeiro erramos bem. Não, mas a gente mudou de mão, hein? A questão é luta contra o G4. Nesse aspecto a gente acertou, praticamente. Luta contra o Z4. Luta contra o Z4. Nós acertamos porque o Cruzeiro não lutou, vai. Se o Diniz chega antes, a gente crava essa... Se o Diniz chega antes, a gente crava a luta pelo Z4. Mas a gente foi bem, ó. Goianiense, Criciúma, Juventude e Cuiabá. Gente, não tá de todo ruim, vai. Não, não tá. Fez em abril, matematicamente, se você somar isso... O Botafogo e o Atlético Paranaense... Mas eu acho que... O Botafogo, o Atlético Paranaense e o Fluminense, a gente errou muito. Errou na mosca, como diria o amigo mas a gente acertou 3 rebaixados na mosca. Então, mas eu considero o erro mesmo o Botafogo, sabia? Claro. Porque ele tinha dinheiro, consistente. Isso eu acho que... Mas é que a gente mas o Atlético Paranaense e o Fluminense não havia nem sinais. E como são 8 meses, a coisa muda muito mesmo. O Botafogo perdeu os 3 primeiros jogos da pré-Libertadores quando a gente foi fazer essa análise aí. Tomou uma derrocada, uma reviravolta, uma caçambada no Campeonato Brasileiro. Desculpa, eu vou... claro, não tem jeito. Data vênia, senhores, eu vou advogar em nome deste programa que é bom. É que eu acho que podia estar na Liberta, pelo menos. Com todas as vênias respeitadas. Isso aqui é análise de gente que conhece futebol. A gente vai fazer a nossa análise ano que vem, a gente vai meter o Corinthians lá em cima? Eu não. Desde que você compareça ao programa, pode ser que... O Corinthians é igual o Band News FM, a cada 25 minutos tudo pode mudar. Não inventa. A gente vai meter o Coringão em fevereiro pode estar diferente. Calma. A gente vai meter um briga pelo título. Senhor, meritíssimo. Só uma outra coisa. O Botafogo, quando a gente fez essa previsão, mas hoje já dá para entender melhor, tinha naufragado de novo no Estadual do Rio, não chegado nem às semifinais mais uma vez. Porém, mostra ser uma tendência do Botafogo, né? Quase que estratégica, né? Quase que estratégica. Mas como é que a gente pode... Nós temos uma análise que é do pra trás mente para você, meritíssimo, por gentileza. Peço a palavra com todas as vênias respeitadas. Nós temos que olhar para o pra trás mente para entender como vai ser o pra frente mente. Até abril... O Botafogo estava numa draga infernal. Verdade, você tem razão. Isso tem que dizer. Agora, mudou tudo. Espetacular o ano do Botafogo, também por isso. Espera aí que eu vou pegar, acho que 2 recortes. O time do Botafogo da primeira rodada. Isso é bom. E o time do Botafogo da última rodada do primeiro turno. Que são Então, quando você faz essa análise, eu acho ali, cara, que... Para mim, surpreendeu muito a derrocada do Fluminense, mas muito, né? E, claro, o Atlético Paranaense é um negócio inacreditável no ano do centenário. Gente, no mais, nós acertamos e fomos corajosos, porque nós colocamos Corinthians no meio de tabela, né? Sim. E é verdade, tá ali no meio da tabela. Também era aquele Corinthians de outro dia, não esse Corinthians com o Garro. Exatamente. Olha só, a gente se arriscou ali, hein? É. Porque era aquele Corinthians, né? Mas o maior pulo, se isso tivesse em andares, é o do Galo, certo? Porque ele sai da título e vai lutar contra o Z4. É isso. O Atlético Paranaense teve um pulo, um andar. Porém, o Atlético teve 3. Porém, caríssimo promotor, digo a você que o Galo esteve em 2 finais de Copa. Então. Entendeu? Então, a gente não estava tão errado assim. O Galo fez a temporada que normalmente faz o Atlético Paranaense. Ele rifa o brasileiro, sempre fez assim o Atlético Paranaense. Rifa o brasileiro e vai para as Copas. Só que dessa vez deu ruim para o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro fez, e quase deu ruim. Quando a gente fez essa previsão era quando? Abril. Eu lembro que eu não estava. Abril. Então abril. Então já era o Carpini aí. E a gente colocou a Libertadores lá, ou já era o Zubeldia? Zubeldia não pode ser, era o Carpini. Não tinha técnico no São Paulo. Olha aí, ó. Não era o Botaram Carpini no Libertadores, ainda. acertaram. Era o Carpini ainda pelo time que o São Paulo tinha. Olha o time do Botafogo. São Paulo tinha vencido o Palmeiras na Supercopa. Sim. Alguém lembra aqui contra quem e quanto foi a estreia do Botafogo no campeonato? Não, né? A estreia foi contra Estadual o São ou no Paulo? Brasileiro? No Brasileiro. Foi contra o São Paulo. Não, isso é o final do primeiro turno. Tá. O Botafogo perdeu do Cruzeiro 3-2 no Mineirão. O técnico do Cruzeiro era o Seabra, né? O Botafogo jogou com Gatito. Saiu.
Quer dizer, não era titular. Reserva. Tá, reserva. Matheus Ponte. Reserva. Lucas Halter. Reserva. Saiu, acho. Não, tava na reserva da reserva. Bastos. Titular. E Marçal. Reserva. Marlon Freitas. Titular. Gregory. Titular. Aí, nossa, já no 4-2-4. Já era o Arthur Jorge, 4-2-4. Luiz Henrique. Titular. Jefinho. Reserva. Tiquinho. Reserva. Júnior Santos. Reserva. 4 titulares só. Vamos lá no jogo do... Terminaram a jornada. Virada de turno. Espera aí. É o São Paulo no Morumbi. Ai. O jogo foi 2-2? 0-0? 2-2. 2-2, porque, na verdade, ainda tem uma questão aí que é a janelona do meio do ano. Esse é o time do início e depois tem o time do meio do campeonato. E o time do final é o melhor, da melhor versão. Como o Botafogo foi se... Recriando, exatamente, reforçando. Vamos lá. 2-2. Vamos lá. John. Titular. Damian Soares, que até saiu. Já entrou e saiu. Bastos. Titular. Alexander Barbosa. Titular. Cuiabano. Reserva. Marlon Freitas. Titular. Gregory. Titular. Tietê. Reserva. Luiz Henrique. Titular. Tiquinho. Reserva. Savarino. Titular. Mas já é uma misturinha. Pulou de 2 para 7. Sim. No meio. E aí ainda vieram 2 laterais titulares. O Igor Jesus, centroavante que foi para a seleção brasileira, e o Almada. Vieram 4 titulares indiscutíveis do último jogo do primeiro turno para o final. Então o time foi... Avisando os senhores, para vocês não serem pegos de surpresa, em 2025 nós teremos janelão de verão, aí tem uma janela antes do Mundial. Curtinha, só para inscrições. Curtinha, só para inscrições. E depois do Mundial tem uma janela de mais de 40 dias, certo? Então, no segundo semestre, provavelmente nós vamos ter times novos disputando o campeonato. O que só aumenta o desafio dos senhores para as previsões. É muito mais difícil, concordo plenamente com você, porque para os 4 que disputam o Mundial vai ser uma temporada muito estranha. Difícil, porque em tese eles não têm chance no Mundial. Vai comprometer a temporada, sem dúvida alguma, nas outras frentes. Vai. Então, não é fácil fazer previsão. Começar bem o brasileiro. E algumas curiosidades. Uma que o Botafogo, como vai Mundial, aquela coisa, eles vão rifar mais ainda o estadual, porque os caras vão estar de férias e tudo mais, porque não é justo, né? Vai ter que ter férias em algum momento desses caras. É um pouco o que o Fluminense passou. Para quem não lembra, o estadual estava rolando, o Marcelo estava tirando foto na Times Square com neve. Isso. Porque estavam descansando, porque viajaram para o Mundial e tal. Então a tendência é que o Botafogo arraste e comece muito depois, o ano, depois de todo mundo. Então é algo para a gente olhar em 25 também. Fora uma coisa que esses 4, o que estão se falando agora, o presidente do Porto falou em 18 milhões de euros e eles estão tentando um pouco mais. 18 milhões ganhando, perdendo, empatando, é só entrar em campo. Cara, nós estamos falando de mais de 120 milhões na conta desses 4 clubes do nada, hein? Que ninguém vai ter, só os 4. Então você já vê que tem ali possibilidades até de mais contratações só por estar no Super Mundial de Clubes e se parar nos 16, 18 de euros que se fala. Se passar para as oitavas, existe possibilidade, né? Claro que existe. Aí isso pode subir para 25, talvez 30. Bom, vamos ver os números do Botafogo campeão brasileiro 2024. Olho na tela. Aí, foram 38 partidas, 23 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. Número baixo de derrotas, em 59 gols marcados, 29 gols sofridos, 69% de aproveitamento, um baita aproveitamento. E agora aquela comparação que o rubro-negro não aceita, fala que não, mas que tal? As campanhas de Arthur Jorge e Jorge Jesus, o Flamengo de 19 e o Botafogo de 24. O Arthur Jorge fez o campeonato inteiro, então foram 38 partidas. O Jorge Jesus fez 29. 23 vitórias. 5 derrotas, 2 derrotas apenas do Jorge Jesus. 59 gols marcados contra 71, aproveitamento de 60% quase, contra 83%. Na frieza dos números, o Arthur Jorge
fez um desempenho pior do que o Jorge Jesus. Mas é claro. Do Flamengo, né? Mas tem que pegar, depende de como você vai olhar isso. Pega 29 partidas do Botafogo e 29 do Flamengo. Qual rodada entrou o Jesus? A partir dali você mede. Agora, é óbvio que quem tem mais rodadas vai ter um desempenho mais equilibrado. Sim. Entendeu? Então, assim, o trabalho de ambos é bom. O jeito Jesus me agradava mais. Era gostoso de ver, né? Sim. Não que o Botafogo não seja, é muito bom. Mas são estilos de jogo diferentes, estilos de jogadores diferentes. Jogadores do Flamengo mais técnicos, eu acho. E o Botafogo um time mais, exato, mais forte. Agora, tem uma outra pergunta sobre isso. Qual é? Sobre essa comparação e tal. Tudo bem, nos números, o time de Jorge Jesus foi imbatível e tudo mais, não dá para comparar, difícil comparar. Porém, a pergunta que eu faço e a concorrência? Qual páreo era mais difícil? O campeonato de 24 ou o campeonato de 19? Qual campeonato foi o mais difícil de se ganhar? Esse. 24. Considerando os adversários. O Bahia não era o Bahia City. Cruzeiro estava na segunda divisão. Eu acho que era muito mais difícil desse Bahia também estava. Eu acho que esse é uma boa medida. E não é dizer se é maior, melhor ou pior. Não. Mas é que o páreo de 24 me parece com os times com mais grana. Fortaleza mais consolidado, um Vasco hoje é melhor do que era. Eu acho que é o deste ano mais difícil. Mas em relação a essa comparação, sabia, só de ter essa tela, eu acho que o Botafogo, a história está feita. Qual tela que a gente ia fazer isso daqui? Nunca. E outro campeão. Tanto que foram vários campeões e a gente nunca fez essa tela. Só que se essa tela está existindo e o vizinho de porta lá, Botafoguense e o Flamengo estão conversando sobre o tema, é porque já é uma relevância. Além de a tela mostrar que o Botafogo quebra a sua fila com os 2 principais títulos do futebol sul-americano. Normalmente um time sai do limbo e vai ganhar uma Copa aqui, uma situação lá. Dificilmente o time quebra a fila de muito tempo sem ganhar num campeonato de pontos corridos. Né? Então, eu acho que geralmente é o estadual que dá a alavanca, né? Aí o estadual, a Copa do Brasil e tal, e aí a coisa vai. Que é o que aconteceu com o Corinthians, né? Ele volta na Série B e ganha a Copa do Brasil e o estadual. Palmeiras o Ronaldo Palmeiras já também. foi água. Palmeiras também, 2015, Copa 2014 quase cai, 2015 é campeão, e aí a coisa muda. O que eu estou dizendo é que talvez a dificuldade do Arthur Jorge, além da concorrência, tenha sido maior do que o Jorge Jesus. Mas o time do Jorge Jesus era mais espetacular. É isso. A pontuação, o jeito que ele ganhou o campeonato, a distância. Né? O Santos fez a segunda campanha com pontos recordes e ficou léguas de distância. Mas aí também tem o outro lado, né? Como ganhou com muita antecedência, com muita folga o brasileiro, o Flamengo do Jorge Jesus pode jogar a final da Libertadores tranquilo, preparado, descansado. O Botafogo teve que jogar a final da Libertadores no meio da disputa do brasileiro. A sequência foi Palmeiras, Vitória. Isso. Final da Libertadores, Vitória. Internacional, Vitória. Com um a menos desde o início, né? Exatamente. E São Paulo, Vitória. Foram 4. Foi uma semana espetacular. Do Botafogo, tá aí o Botafogo, então, portanto, campeão do só uma coisa, são 2 times que a gente que gosta de futebol, mesmo não torcendo, eu parava para sentar e assistia 90 minutos. Dos 2 times. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu assisti vários jogos do Botafogo inteiro e daquele Flamengo também. Acho que isso também já dá uma medida, pelo menos na minha cabeça, de que os 2 times são espetaculares. É daquele campeão que a gente vai lembrar, né? É daquele campeão que a gente vai lembrar. Porque tem... E não é mérito maior, não. Tem campeão no meio do caminho que a gente fala, você lembra do... O Corinthians 2011 é um time ok, era um monte de vitóriazinha apertada, tal, bom time, mas... São Paulo de 2000 do terceiro ano do Tri. É que o Tri é grande, né? O Tri é grande, né? Não, tudo bem, o Tri é grande. Se não fosse essa temporada provou que pode ser o Tri, né? Sim. Seria o do Palmeiras. Tri... O Palmeiras ia ser espetacular, mas o fato de ser tri é um negócio muito grande, né? Sim, mas eu estou falando do ponto de vista de você lembrar. Pô, lembra daquele time que fazia isso, fazia aquilo e tal? O Botafogo é um desses times. Sim. O Cruzeiro do Lucha, né? O Cruzeiro do Lucha. Foi o primeiro dos pontos corridos, né? São Paulo, o mesmo 13 e 14 do Cruzeiro, aquele time era muito legal do Cruzeiro de ver. Sim. Então, o time de 15 do Corinthians também, com o Tite. Aliás, o que eu falei agora há pouco, né? Primeiro turno, segundo, mandante, visitante,
É ataque e defesa. O time de 15 do Tite, só curiosidade, é o único que ganha em todos os quesitos. Sempre um quesito, pelo menos, de um campeão faltou. Pelo menos um. Esse grande Cruzeiro, do Flamengo também. Do Flamengo, 19 não foi tudo, porque a defesa foi de outro time. O de 15 é o único que pega tudo ali. Olha, quem brigou com o Botafogo até o final foi o Palmeiras. Teve um último ato um pouco triste, né, melancólico, perdeu o Fluminense em casa, mas o Palmeiras brigou ali palmo a palmo com o Botafogo, chegou a assumir a liderança, depois perdeu de novo nesse jogo aí. Foi esse jogo que foi quase uma final, que aí o Botafogo falou, chega, agora eu tô aqui, eu vou ganhar, né? Quando o Botafogo ganha do Palmeiras por 3-1, e acho que aí foi uma fraquejada importante do Palmeiras. E aí o que a gente vai ressaltar no Palmeiras, Massa, é aquilo que você já falou, mas vale repetir. É o time que não ganha dos times fortes. Ele faz a rapa nos pequenos, e você sempre lembra, né? Tinha um saldo de gols incrível, porque tinha 15 gols contra Criciúma, Cuiabá e não sei o quê, mas os times do lado de cima, e isso fez falta. É um campeonato que às vezes isso não faz diferença, mas nesse campeonato fez diferença. A diferença entre eles são as duas derrotas, né, no final. Eu tô aqui com a minha cola na mão para dizer para vocês o seguinte. Olha lá, o Palmeiras fez 60 gols, é o segundo melhor ataque, tomou 33 gols, é a segunda melhor defesa. Então, mostra como é regular, ok? Tem 64% de aproveitamento. E vamos lá, confrontos contra o Z4. Cuiabá, 2 vitórias. Atlético Goianiense, 2 vitórias. Pode botar a tela aí, ó. Tem uma tela com esses números aí, ó. Isso. Criciúma, 2 vitórias. Atlético Paranaense, 1 vitória e 1 derrota. Red Bull, 1 vitória e 1 empate. Juventude, 2 vitórias. Grêmio, 2 vitórias. Fluminense, 1 empate e 1 derrota. Galo, 2 vitórias. Vitória, 1 vitória e 1 derrota. Vasco, 2 vitórias. Cruzeiro, 2 vitórias. Bahia, 2 vitórias. Corinthians, 1 vitória e 1 empate. Aí chega o G6. Certo? São Paulo, 1 empate no Morumbi. Aí estão os números totais, mas pode falar. Isso. Então eu só estou um por um. São Paulo, empate no Morumbi, vitória em casa no último lance do jogo. Certo? Paulo reserva. Exato. Inter, reserva não, misto, né? Misto. Também não, vamos com calma. Reserva. Não era todo reserva. Reserva, os titulares entraram no segundo tempo. Bom, sim, mas... tudo bem. Jogaram. Internacional, vamos lá. 1 derrota e 1 empate. Fortaleza, 1 derrota e 1 empate. Flamengo, 2 empates. Botafogo, 2 derrotas. Então, se você me perguntar, o ano do Palmeiras foi consistente? Foi como sempre foi. Como foi o ano passado. Se o Palmeiras tivesse feito 1 ponto a mais, seria a primeira vez na história que um time que faz 74 pontos não é campeão. Ou 76, que é o número mágico. Faltou pouco. Agora, o que tem faltado ao Palmeiras é exatamente jogos contra times que estão na mesma piscina que ele. Não é na mesma raia, é na mesma piscina. Então tá lá o Flamengo, o Botafogo, o Galo, que fez água, né? E o Palmeiras não consegue jogar. Por quê? Porque não tem qualidade. Porque se você olhar o SofaScore, Vessa, pode checar aí se eu estiver errado. O Palmeiras muita gente critica o Abel, diz que o esquema tático é isso, que é muito ruim, não sei o quê. Um time é um dos primeiros que mais cria chance de gol. Agora, você vai ver o aproveitamento do time, tá igual o Atlético Goianiense. É o penúltimo. Então, nessa tela, o 26% entendeu? Ali é tão impactante que os dois que caíram com 30%. Então, se isso fosse um campeonato... Claro. É que não é um campeonato, obviamente, só contra os melhores. O que é mais assustador... Mas 26 é pouco, hein? Agora, o que é mais assustador é que o ano retrasa. 2022 não foi assim, mas foi parecido. E 2023 foi quase igual. Então, entendeu? O Botafogo é o anti-Palmeiras, né? O Botafogo... Ganha. Ele ganhou as 2 do Palmeiras, as 2 do Flamengo. E ganhou 4 pontos do Fortaleza em 6. Foram os times do G4. E do Inter ele ganhou, inclusive, em Porto Alegre. Isso. Então ele foi... Acabou, é indiscutível. Agora, essa questão do Palmeiras, que é uma tendência dos últimos anos, é uma tendência do Palmeiras do Abel, ela, em alguns momentos, eu acho que tem a discussão, sim, sobre o trabalho do Abel para essas partidas específicas. Isso é uma coisa... importante que a temporada mostrou. A estratégia para
jogos contra times do mesmo nível que o Palmeiras. Eu concordo. Eu só disse que o trabalho no pontos corridos ele é indiscutível pelos números, mas isso fica claro nas Copas também. Nas Copas também, exatamente. Né? E o Palmeiras vinha, em boa parte do trabalho da era Abel, perdendo as partidas da ida, de Copas ou de pontos corridos, e revertendo o resultado no Allianz Parque muitas vezes. Isso foi rareando. O que continuou comum era a partida da ida muito mal feita do Palmeiras. Começou com o estadual, com o Santos na Vila. Então, mas daí a gente vai voltando contra o Água Santa, contra o São Paulo, contra Isso. E isso também é questão do treinador. Não, eu lembro eu mergulhando... Não é também, é só. Lembra, então, o São Lourenço lá não jogava tão bem. Já começou na Libertadores. Porque talvez não seja só, mas pesa muito a estratégia para essas partidas de ida, sobretudo, do que a qualidade. Eu não tenho jogador, esta classe e tal. É muito. E acho que o Abel não consegue mais sair dessa sinuca quando ele é confrontado sobre o desempenho do Palmeiras em jogos grandes. Porque nisso tem muita estratégia do treinador. É claro que se você tem um time como o do Jorge Jesus e o do Arthur Jorge, um time extra classe, que vai ser sempre, esse é o meu 11 e vocês têm que bater nele. É o caso do Botafogo esse ano. Fica mais simples. O Botafogo poucas vezes muda a estratégia. Mas o Palmeiras teria que mudar algumas vezes, não soube. Inclusive quando jogou a final dos pontos corridos contra o Botafogo por 2 resultados. Isso. E foi péssimo na estratégia. Agora, mas qual foi a principal característica do Abel Ferreira? O Palmeiras está numa raia onde ele pulou com uma boia de girafinha nos braços. A gente não pode olhar só para este ano. Vamos olhar em 21. 21, o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar nada, ninguém. Estava com problema financeiro. O Barros assume porque estava quebrado. Tinha 500 milhões do quebrado, não. Tinha 500 milhões do curto prazo para pagar. O Abel, a característica dele é transformar o menos em mais. Pegar jogadores com dificuldade e transformá-los em jogadores melhores. Muito pela estratégia de jogo a jogo. Foi assim contra o Atlético Mineiro na Libertadores, contra o River e outros jogos, contra o São Paulo mesmo, no jogo em casa, no Paulista. Então, isso, ele, quando coloca o time para jogar do mesmo jeito o ano inteiro, faz água. É preciso voltar para pensar em estratégia jogo a jogo. Né? Ele pensou isso nas 2 Copas e se deu muito mal. Qual é a diferença, para mim, brutal? É que o que ele entregou até aqui sempre foi suficiente. Perfeito. Porém, como o sarrafo cresceu muito, não adianta ficar por 10 centímetros na bola do Flaco Lopes, que o Palmeiras ganhou do Flamengo na Copa do Brasil por 1-0 e ia levar o jogo por pênaltis. Para você reverter um resultado contra o Flamengo, você tem que fazer 2, 3 gols. E você não pode tomar uma tunda como tomou no Maracanã. A mesma coisa o Botafogo. Constrangedor para o Palmeiras e para ele, Abel, jogar 4 vezes com o Botafogo, perder 3 e empatar 1. Que mesmo o Palmeiras, até o início de 2024, não estando na mesma raia financeira dos outros. O que mudou? No meio do ano, o Palmeiras colocou 200 milhões no seu elenco, quase. E aí, de quem é a responsabilidade? De todo mundo, claro, mas principalmente do técnico, que apostou que o Rony ia ser o Rony Mil Maravilhas, ele voltou a ser o Rony de sempre, que o Flaco, indicação dele, esse cara vai dar 1 ano e meio no Palmeiras, não foi. Então, assim, isso precisa ser olhado. Significa dizer que ele é um lixo? Óbvio que não. Mas significa entender que durante o processo, ele também e a comissão técnica dele precisam entregar mais. Me diga aí, quantos gols de bola ensaiada, de bola parada, o Palmeiras fez no Brasileiro? O time... Agora, zero. De novo, o time que bateu o Palmeiras foi o time das bolas ensaiadas, as jogadas ensaiadas. O gol no Allianz Parque, o primeiro gol onde o Palmeiras era melhor, teve 3 chances de gol, não fez o gol, saiu de uma jogada. Lembrava muito o Palmeiras. E uma semana depois, contra o Inter, eles meteram outra jogada ensaiada e fez 1-0.
falando em Inter e jogar ensaiada, temos que falar dos dois times que tiveram reações espetaculares ao longo do campeonato. O Internacional fez um segundo turno soberbo e o Corinthians, na reta final ali, engatou 9 vitórias seguidas e saiu lá da ameaça de rebaixamento para a Libertadores. A gente vai mostrar aí gols do Internacional ao longo da jornada. E aí, Vessa, dos dois times, cada um por seus motivos, tinha tudo para ter um ano horroroso. O Internacional teve a tragédia climática no Rio Grande do Sul e tal. Foi uma corrida de recuperação. Chegou o Roger Machado e aí tal, aos poucos foi. Chegou nem na final do estadual. Como? Não chegou nem na final do estadual. Chegou nem na final do estadual. Aí ficou um tempão sem jogar no seu estádio e reagiu. Chegou a brigar pelo título. E o Corinthians fez o que todo mundo lembra, né? Vai lembrar, 9 vitórias seguidas. O time se transformou completamente numa outra coisa. O Inter, ele teve a entrada do Roger como fundamental. A gente, na época, ele vai sair do Juventude, está consolidado, mas ele, salário melhor, um clube maior. Tinha eliminado o Inter na Copa do Brasil. Naquela mesma semana anterior e tal. E aí o Roger chega e fez coisas do tipo, pegou um volante, mais ou menos, o Bruno Gomes, e virou um baita lateral direito. O Bernabé com o Kudê não era nem banco às vezes, virou o lateral esquerdo melhor do brasileiro. Então ele tem muito mérito, ficar 16 como está aí no nosso GC, 16 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro é muito difícil, muito difícil. E realmente o Inter chegou a ser, na reta final, um adversário duríssimo, tanto que a gente ficava colocando em xeque o Botafogo. Cara, tem o Inter no Beira-Rio, tem o Inter no Beira-Rio. E ele acaba com 3 derrotas no campeonato, ele perdendo inclusive também para o Fortaleza e para o Flamengo no Maracanã. E aí você fala, peraí, eu perdi para o Botafogo, para o Flamengo e para o único time que terminou invicto o campeonato em casa, que foi o Fortaleza. São 3 derrotas que eu considero também normais. Então é uma recuperação incrível do Inter, muito impulsionado por um aporte financeiro da LFU de televisão no início, pegou e montou um time. A estratégia do Inter normalmente era não gastar dinheiro no primeiro semestre e reforçar só no segundo. Dessa vez eles gastaram os tubos e levaram um time inteiro para o ano inteiro, tanto que pagaram alguma coisa e o Borré saiu da Alemanha antes do que precisava esperar, aquela coisa toda, e acabou com o Roger encaixando e abre uma perspectiva ao menos para 25 boa, apesar daquela possibilidade sempre de perder muitos jogadores aí ao longo das férias e tudo mais. Fala, Massa. No meio, nenhum time brasileiro passou, com exceção do Grêmio e pouco Juventude, o que o Inter passou. A campanha do Internacional é tão espetacular quanto a do Botafogo, se você olhar para as dificuldades. O Botafogo jogou no seu estádio quando quis, o Rio de Janeiro não ficou embaixo d'água, você não teve uma tragédia inacreditável climática envolvendo a sua cidade. O Internacional fez uma campanha espetacular, tão boa e tão consistente quanto a do Botafogo, porque a gente tem que olhar as dificuldades. Não se esqueça que mesmo tendo investido 100 milhões no elenco, no meio do ano venderam o Maurício para o Palmeiras porque precisava de dinheiro. E precisava de dinheiro porque estava sem o estádio, tendo que reconstruir o seu estádio, centro de treinamento com toda a sua propriedade praticamente inviabilizada, né? As suas propriedades, sem condições de treinar, sem condições de jogar. Então, é espetacular o que o Internacional fez e muito bom ver o Roger Machado de volta. O Inter, o Palmeiras tentou contratar o Maurício, são 2 janelas que o Palmeiras tenta. Não, só vai vender para fora, só para fora, só para fora. Vendeu agora, teve que vender, tinha que pôr dinheiro em caixa, entendeu? Então, o que o Inter fez é algo espetacular, tá? Um abraço a todo o povo gaúcho, evidentemente a todos, mas ao torcedor do Inter por ter apoiado o clube e ter colocado o Inter nessa posição. Porque, sinceramente, a gente chegou a discutir não rebaixamento para Grêmio e Inter, lembra? Sim. Né? Porque a situação era gravíssima, foi muito grave. Agora, lembrando que ele é o grande há mais tempo sem título brasileiro, né? Desde 79, a idade do Vessone, ele sempre lembra para mim. Né? O Internacional agora... Ele tem 79 anos? Não, nasceu em 79. Bom, agora entendi, velho. Só 45. Tá conservado, hein, mano? E a questão do Inter, né, que eu concordo plenamente com o Massini, é uma questão também que atinge o estadual há muito tempo sem ganhar, né? Um torcedor que está
sofrido há muito tempo, sem conquista importante. E acho que agora a perspectiva com esse trabalho para 2025 é de brigar por coisas mais, né, brigar por troféus, enfim, porque, de fato, há muito tempo não grita campeão. E só lembrando, o ano que vem o estadual ele está sendo considerado quase uma Champions League no Sul, porque o Inter não pode deixar o Grêmio igualar o seu Octa, que é o... Então vai ser tratado de maneira diferente, o Grêmio em baixa, perdeu o Renato Gaúcho, enfim, aquela loucura toda, e o Inter começa o ano de 25 muito acima do seu rival, mas vai ter que tirar esse título do Grêmio para ele não bater o Octa também. É isso, dessa vez, né, virou a página, né? O Grêmio tinha sido vice-brasileiro, jogou a Libertadores, o Inter lá embaixo, e agora o Inter vai jogar a Libertadores e o Grêmio, por pouco, não ficou fora até da Sul-Americana. Agora, aqui neste G4 foi cunhada a expressão... No sonho e na alegria. E na brincadeira. Na brincadeira. No sonho e na brincadeira. Por esse homem que está aqui ao meu lado. Quando tudo era mato, o Corinthians estava lá no pré-sal do Campeonato Brasileiro. Eu preocupado. O Massa preocupado, apavorado que o Corinthians ia cair. Na verdade, ele cravou, Rodrigo Vessone, essa expressão no dia seguinte à eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana para o Racing. Isso, ou seja, não é que ele falou depois do ganhou do Palmeiras, aí até eu. Não. O cara falou na baixa, ó. Na baixa. Ele falou assim, pessoal, sei lá, no sonho e na brincadeira, vamos que o Corinthians começa a ir eliminado de uma Copa, começa a ganhar, papapi, e vai para a Libertadores. E o sonho e na brincadeira surgiu porque quando eu falo da possibilidade, os três foram ao delírio e gargalharam. E aí a minha saída foi, não, gente, calma, eu tô falando no sonho e na brincadeira. Foi uma maneira ainda que eu me defendi, porque o que eu falei era uma coisa embasada. Vocês... Logo nas grandes casas do ramo, vocês vão ter produtos no sonho e na brincadeira, camisas, canecas aí, estão por aí para vender. Só escrito no sonho e na brincadeira com uma carinha do Vessone. Vessa, aproveita. E o escudo do Corinthians. Então, Vessa, vamos lá. Aconteceu, é um milagre, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians, se você olhar a situação do Corinthians e a reação do Corinthians. E isso faz com que o Corinthians termine o Brasileiro, e vou falar sem medo de errar, com a torcida mais animada que todos os outros, mais que a do São Paulo e mais que a do Palmeiras. Não, isso eu também concordo, pelo menos o início de perspectiva para 25 certamente será esse, porque agora é férias e tudo mais. Eu considero essa arrancada, para quem ficou 22 rodadas na zona da degola, como está aí no nosso GC, uma das maiores arrancadas mesmo da história dos pontos corridos. A gente vai guardando na nossa memória algumas delas, né? Eu nunca me esqueço, o Flamengo na zona de rebaixamento em 2007, Maracanã lotado e começou empurrando, ganhando todo mundo, e eles foram para a Libertadores, o time do Fábio Luciano e tal. 2007, teve a famosa do Cuca, ou ganha 8 de 9, se eu não me engano, se não está rebaixado. Os caras estão tem algumas arrancadas, o São Paulo com o Hernanes era a zona de rebaixamento, e acho que não sei se belisca, liberta ou chega perto, era uma arrancada absurda, 2013 talvez? Ou 17, enfim. Existem arrancadas que entram para a história e essa daí do Corinthians, para mim, é uma dessas que a gente sempre... Até pelos personagens, o Memphis que chega e vai fazendo a diferença, o trio da frente é muito bacana, né? É muito gol e muita assistência, os três, Garro, Yuri e Memphis. E foram 9 vitórias seguidas, repetindo aí os feitos do Inter do Abel Braga 2020, Atlético Mineiro do Cuca em 2021, só os três conseguiram 9 vitórias seguidas na era dos pontos corridos, que acaba de completar 21 anos, não é pouca coisa, né? Vários times bons, tipo, mostramos aí Jorge Jesus e tal, e esse time não conseguiu 7, mas não 9. Então, realmente é um negócio muito grandioso que o Corinthians fez. Ele contratou para isso? Sim, tem as suas explicações, mas poderia não ter dado certo, poderia não ter acontecido. E o Corinthians, então, termina o campeonato com a segunda melhor campanha do retorno. Para quem terminou em 19 pontos em 19 no primeiro, em 17º, só fez 19 em 19. Você terminar aí com essa pontuação acima de 50 pontos, fazendo o segundo melhor retorno, realmente é uma arrancada e tanto, viu? E agora, rufem os tambores, porque vai ter a seleção do campeonato do G4, tá? A gente fez aqui nossos times e tudo mais. Né? Ninguém, eu não sei não tem cola não. Aqui é na individualidade. E agora a gente vai formar o nosso time do G4, Massa, Vessone e Arnaldo. A minha é polêmica, eu só aviso.
Então tá, vamos começar o quê? Goleiro? Como é que funciona? Vamos lá, goleiro. Tá aí os finalistas. Seleção dos goleiros do Brasileirão. Hugo Souza, o Everton, John e João Ricardo. A gente vai apontar... Não, agora a gente tem que entrar num acordo aqui sobre quem deve ser o vencedor. John Ricardo. Essa. Tô entre os dois John aí também. Acho que eu fico com o John do Botafogo pelo título. Bom, então tá aí, tá eleito o John, eu fico com o John também. John. Nem acho que foi um super campeonato do John. Mas foi regular. Foi regular. João Ricardo é o que jogou as 38 partidas. Ah, você ficou com o João Ricardo? Eu fiquei com o João Ricardo. Tá, então... Mas vocês ganharam 3-1. Exatamente. Lateral direito, pra mim, é indiscutível, Wesley. Joga muito, O Mateuzinho tá fazendo o quê aí? Foi o Tiras que pôs. Não fui eu, não. Você olha pro Vessone, vai olhar pra mim? Não foi o Tiras. Vale com a nossa produção. O Mateuzinho realmente melhora muito com o Ramon, mas... Realmente. O que o cara tá fazendo? Vale com a nossa produção. Foi você? O Mateuzinho tá fazendo aí, foi ótimo. Eu desconfio que talvez tenha sido o Rodrigo. Olha lá, não, tá falando, ó, Marquinhos. A primeira colocou. parte uma agendia positiva. A primeira parte o Mateuzinho tá fazendo aí? Essa frase é boa. Desculpa. Essa frase é boa. A primeira parte do Willian é muito forte com o Cruzeiro, muito botão. Acho que ele chega a ser convocado para a seleção brasileira. Foi. Mas aí o Wesley é impressionante, cara. O Wesley, então o Mateuzinho, porque o nosso Marco aqui que colocou o Mateuzinho. Foi legal que foi instantâneo. O cara tá zoando né, com a gente. O Wesley também melhorou depois. Mas teve um lateral direito. Mas não era pra ele estar aí porque o Flamengo ficou a um botão de apertar pra ele ir pra Fiorentina, lembra? Ele não ia disputar o campeonato. Mas ele termina muito bem. Foi o Mateuzinho, então... Zagueiros, vamos escolher 2. O que ele tá fazendo aqui? Eu vou polemizar, hein? Eu vou no Barbosa e Alan Franco. Bastos e Alan Franco. Ih, vai ter Alan Franco. Barbosa e Vitão. Bastos e Barbosa. Bom, então acho que vai ser Bastos e Barbosa. Bastos foi. Não, Barbosa foi. Bastos e Alan Franco. Tá bom, Bastos e Alan Franco tem que ter o voto de Minerva do Rodrigo. Nosso Barbosa. Bastos e Barbosa. Então, portanto, a eleição... Quem votou no... você votou no Barbosa também? Eu votei no Barbosa e Alan Franco. Então, pra vocês emplacarem o Alan Franco, vocês têm que tirar um do Botafogo, os dois. Então. No fim das contas... Eu coloquei... Para mim, porque o Bastos foi titular desde o começo. A Barbosa virou titular depois. Mas eu botei Bastos e Alan Franco, você Barbosa e Alan Franco. Isso, exatamente. Ele derrubou o Alan Franco. Derrubei o Alan Franco da eleição. Bastos e Barbosa. O que o Mateuzinho tá fazendo aí? Vamos lá, essa. O que o Mateuzinho tá fazendo? É maravilhosa. Lateral. Lá, Bastos e Barbosa igual ele escolhidos. falando com a filha dele, aqui, o namorado. O que esse menino tá fazendo aí? Lateral esquerdo. Bem lá. Bernabé e Bidu. Tá zoando comigo. O que o Bidu tá fazendo aí de novo? Biduzinho foi bem. Isso foi o Vessa. Tá de brincadeira. Eu gosto do Bidu, mas não dá. Foi bem. Não, pra mim, Bernabé tá zoando com a gente. Bernabé que não pode jogar na seleção brasileira, infelizmente. Bernabé. É indiscutível o Bernabé, né? Bernabé. Argentino Bernabé. Cara, senão não dá. Aí, ó, Gregory, Marlon Freitas, Gerson e Hércules. Bom, hein, meu? Aí é bem bom, cara. Olha, o Gerson jogou demais na temporada. São dois, né? São dois, né? Então facilita pra mim. E eu não vou pôr nenhum botafoguense, vou pôr Gerson e Hércules. Eu vou de Marlon Freitas e Gerson. Marlon Freitas e Gerson também. O Gregory, né? Foi bem. Função, tá. Mas o último gol, tu fez o último gol da temporada. Eu vou nos dois do Botafogo, mas eu. O Gregory fez gol no Allianz e ninguém vai no Hércules, jogador bom. Eu gosto também, mas eu vou no Gerson e Marlon. Bom, então ganharam Marlon Freitas e Gerson. Eu fui nos dois do Botafogo, mas acho que Gerson e Marlon é bem mais. Combinam muito. Eu esperava mais de vocês do Hércules, viu? Bom jogador. Não, mas a concorrência dele... Ele é ótimo, mas não dá pra comparar. Gerson vai titular da seleção brasileira. Eu botei o goleiro, vocês já tiraram. Gerson titular da seleção brasileira. A gente vai ficar fazendo média ou vai escolher os melhores? Vai escolher os melhores. Mas eu gosto de pontos corridos. Peraí, então ficamos com Gerson e Marlon Freitas. Meias. Carro... Um só. É um só? Eu ia falar Garra e Alan Patrick. Não, é um só? Não, um só. Você vai jogar com 3 atacantes, é isso? 4-3-3. 4-3-3. Savarino não tem nem discussão. Eu fico no Garro. Putz, grila. Olha,
Olha que eu tô em dúvida, mas eu vou no Garrão. É o que, segundo... Olha, mas essa é o mais difícil. Eu só tiraria, para falar a verdade, de antemão eu tiraria só o Veiga, embora tenha sido vice-campeão. Tá, os outros três... O Garro é o segundo com maior participação em número de gols, só perde pro Esteva. Não brinca. Ele fez 22 participações. Eu vou no Garro também. O Savarino foi decisivo também nas Copas, mas também no Brasileiro. Mas também. Eu vou... Fez gol no Allianz, fez gol no Beira-Rio. Vou fazer uma média pro Vessone e vou ficar com o Garro para decidir. Pô, então nós temos o Savarino fora da seleção. Pois é, que absurdo. Eu ia botar como atacante, mas... Mas o Garro ganhou de todas as outras coisas, a do Brasileirão ele tá... Verdade, tá na bola de prata e tudo mais. Danada. Então, portanto, o Garro. E aí, atacantes 3 precisamos, hein? Isso é tudo para botar os caras do Corinthians aí, cara. Então eu vou botar Luiz Henrique, Estevão e Alejandro. E posso cunhar a frase? Luiz Henrique, Estevão e Yuri Alberto. A do Mateuzinho. Por que o Alejandro e o Yuri Alberto? Quantos gols? O Yuri Alberto foi artilheiro. E o Alejandro não, no Vitória. Foi a mesma coisa, fez gol de bicicleta. Sim, o Yuri Alberto não fez mais gols? Não, foi igual. Os dois terminaram com... Qual que é o mérito maior? O Yuri Alberto com esse setor? É uma boa discussão. Posso votar? Pode votar, Márcio. Alejandro, você foi bem nessa. O Varnal tá me convencendo. E no Estevão, e Luiz Henrique. Alejandro e Luiz Henrique. É isso aí. Então tá, Luiz Henrique e Estevão estão classificados, já estão. Põe até o Mateuzinho, né? Não dá. Posso usar a frase melhor do presidente Mateuzinho pro Lucas Moura? O presidente do Corinthians. O Lucas Moura fez um campeonato igual ao do Garro. É a mesma coisa. Igual? É a mesma coisa. 10 mil assistências, 10 gols, só que o Lucas Moura fez um campeonato bom. O Luiz Henrique e Estevão não fez... Cuspiu? Deu uma engasgada quando você falou que ele fez o... Não fez. Ué, fez igual. Compara os números aí. Pega aí, SofaScore. Pega antes que acabe o programa. Vai. Não, peraí. Ele fez uns 10 gols contra o Corinthians também. Estevão e Luiz Henrique estão lá. Não tem discussão, os dois, certo? E Alejandro, já decidi. E a questão é Alejandro ou Yuri? Alejandro. Eu fico com o Yuri porque ele fez 31 gols no ano. Essa vai ser o que vai diferenciar. Mas o Campeonato Brasileiro. Não, aí beleza. De futebol. É que ele e o Alejandro são os dois. Campeonato Brasileiro de Futebol. 38 rodadas, pontos corridos. Tudo bem, 15. Eu tô com você. Aí eu achei um critério para diferenciar. Bom, o Rodrigo vai dar o voto de Minerva e aí é brincadeira. Você botou o Yuri? Eu botei o Yuri. Eu tô de brincadeira. Esse cara E o Rodrigo manda o Yuri pela volta por cima. Fez o gol de pênalti também, viu? Mas o Rodrigo vai dar o voto de Minerva. O Rodrigo vai votar em quem? No Geraldão? Qual foi o voto de Minerva do Rodrigo? Claro. Uma chance. É mesmo, Yuri Alberto. É uma marmelada. O voto do Rodrigo para técnico é família Dias, Ramon Dias. Vamos lá, o que o Abel Ferreira tá fazendo aí na Não, o cara é vice-campeão, mano. Vice-campeão, é verdade. Brasileiro? Tem medalha? Essa frase nós vamos usar muito agora. Tá lá os o Rodrigo votou no Ramon Dias como técnico, mas ele não tá entre os finalistas. Então eu voto no Arthur Jorge. Quer dizer, eu voto no Voivoda. Eu voto no Voivoda. Vai, Massa. Caramba, hein, mano. O cara tinha 100 gramas de farinha, um ovo e fez um bolo de casamento. Eu tô quase votando no Voivoda pra deixar um cara do Fortaleza que merece. Eu vou votar no Voivoda. Então o Rodrigo, não vale votar no Ramon Dias. Rodrigo, em quem você vota? Emiliano. Voivoda. Emiliano. Voivoda, tá votado. Professor Laruque, ele tá falando aqui, ó. Professor Laruque derrubou o Vessa do... Daí a nossa seleção, ó. John, Wesley, Bastos, Barbosa e Bernabei. Marlon Freitas, Gerson e Garro, Estevão, Luiz Henrique e Yuri Alberto. Olha aquele... Se o Dorival escala esse time aí... Cadê o Mateuzinho? Se o Dorival escala esse time aí, não faz uma graça? Na seleção joga mais que o do Diniz. O do Diniz eu tenho certeza que daquele time do Diniz da seleção é pior que esse. Tá aí a nossa seleção, dica pro Dorival Júnior e o nosso G4 especial Campeonato Brasileiro fica por aqui. Valeu, Massa, valeu, Vessone, valeu, Arnaldo. No sonho na brincadeira. Até mais, tchau. O que tá fazendo aqui, Arnaldo? Terminou esse negócio, pô.